Olá, boa noite, sejam todos mais uma vez bem-vindos em nome de Jesus. Para chegarmos até esse momento, um certo protocolo é exigido pela nossa Convenção Batista Brasileira, através da sua ordem, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Nós precisamos primeiro viver a experiência de, como igreja, descobrir quem são os vocacionados, e Deus tem dado essa graça à nossa igreja de perceber os vocacionados. Depois a igreja envia esses vocacionados para a sua formação, para o seminário. Ele precisa ter um conhecimento mínimo necessário da Bíblia, de teologia e alguns aspectos de filosofia, de psicologia para o aconselhamento cristão. Então, isso tudo é necessário para ele viver a experiência o indivíduo viver a experiência do ministério. Eu diria que a presença do Espírito Santo na vida do obreiro e a vocação do Espírito Santo, isso é primordial, é essencial. E essa formação, ela é acessória, mas necessária para que a pessoa tenha segurança na condução daquilo que é a igreja de Cristo. Bem, depois que ele passa por isso, e a igreja então, ela tem que solicitar, ela continua reconhecendo ou não essa vocação, e agora ela solicita que os pastores da região se reúnam para um concílio, a fim de examinar o candidato que está sendo orientado para o ministério. Então, nós fazemos o concílio de pastores, a nossa igreja convocou esse concílio, nós examinamos os candidatos. Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de ter aqui não apenas o exame dos 8 candidatos da nossa igreja, mas candidatos de mais 5 igrejas que vieram aqui, e foi um trabalho árduo de sexta e sábado, e nós conseguimos vencer essa etapa, e para a glória de Deus, todos os candidatos, eles foram aprovados. E aí então chega esse momento, que é o momento sublime da consagração ao ministério, da ordenação. Confesso a vocês que muitas vezes eu me sinto apavorado quando escuto até colegas dizerem: agora é só um título, ele já fazia isso, é só um título. E não é só um título. Nós cremos naquilo que a Bíblia fala. Esse momento é um momento especial, quando nós oraremos com imposição de mãos, e um dom será derramado sobre a vida destes homens que nesta noite estão sendo consagrados ao Senhor. Como o apóstolo Paulo fala ao seu filho na fé, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Ainda na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, ele vai novamente chamar a atenção para isso, dizendo: por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então este é um momento especial, singular. Quando terminarmos este momento, pela imposição de mãos, estiverem ordenados os novos pastores, ele agora é um pastor, ele tem um compromisso diferente com Deus, com a igreja, e assume responsabilidades diferentes com Deus e com a igreja. Um dia desses estava orando pelos nossos que serão consagrados hoje e falando para a igreja da experiência que foi o concílio. Inclusive fiz uma oração que repercutiu aí, algumas pessoas comentaram, mas eu falei isso do fundo do meu coração. E eu pedi a Deus: Senhor, se qualquer um destes que serão consagrados desejar te envergonhar, que o Senhor leve para o céu primeiro. Leve o mais rápido possível. Não permitas que o teu nome seja envergonhado por obreiros vocacionados, que a igreja reconheceu a sua vocação, que a igreja com responsabilidade tratou a vocação, com a igreja que os trouxe e apresentou à sociedade batista, à sociedade evangélica, a toda a sociedade, como obreiros vocacionados. Não permita que eles falhem contigo. Isso se aplica a mim também e aos demais pastores da nossa igreja. Leve antes. Bem, pelo menos de lá até cá nenhum pecou, porque todos estão aqui. Já fizemos a chamada e todos estão aqui. Então, graças a Deus, estão levando a sério essa oração, né? Então, nesse instante, eu fui eleito presidente do Concílio de Pastores. Eu declaro reaberto o Concílio de Pastores
para o culto de ordenação. E apenas para que os irmãos, então, já conheçam quem são estes obreiros, gostaria de convidá-los todos para virem aqui para frente, ficarem aqui ao meu lado. E o pessoal aí da equipe de som, de transmissão, eles vão passar um vídeo com uma pequena apresentação desses candidatos. Após essa apresentação, vocês permanecem aqui, por gentileza, e então a gente vai dando seguimento àquilo que precisa acontecer nesse instante. Estão presentes, até o momento, na lista que eu tenho aqui, os pastores Fernando Wenzel, Rosenberg está presente aqui, Afanásio, o pastor Halisson Alvim, pastor Ricardo Lovenstein, Marcos Souto, Marcos Lopes, pastor Modesto, pastor Vilmar, pastor Júnior Laurentino, pastor Romildo Peixinho, pastor Marcos André, pastor Anderson, pastor Diogo, pastor Washington, pastor Edinaldo. Tem ali ainda alguns outros colegas pastores, pastor Ipojucam, pastor Gernando, pastor Felipe, eu estou vendo aqui, pastor Ildivan, também estou vendo aqui, mais algum outro pastor que eu não citei o nome, pastor Esdras, muito bem. Então, agradeço de coração a todos vocês, a presença de vocês nessa experiência de ordenação dos candidatos da Primeira Igreja Batista Petrolina. Assistamos o vídeo, então. Alegria e gratidão a Deus, a Primeira Igreja Batista de Petrolina apresenta os candidatos à ordenação pastoral. Homens chamados por Deus, comprometidos com o reino e com a missão. Anselmo Aguiar, ao lado de sua esposa Risete. Com alegria e gratidão a Deus, a Primeira Igreja Batista de Petrolina apresenta os candidatos à ordenação pastoral. Homens chamados por Deus, comprometidos com o reino e com a missão. Anselmo Aguiar, ao lado de sua esposa Risete, é pai de Anselmo Filho, Anderson Rinê e Ana Rita. Atua como líder dos Pais de Coragem, professor de escola bíblica e líder de PGM. Edson Sebastião de Oliveira é casado com Miriam, pai de 6 filhos, Jaqueline, Frank, Isabela, Sofia, Júlia e Caleb. Serve com dedicação na oração, liderança de PGM e no Grupo Guerron. Estevão Lira Campos atua como auxiliar no Ministério de Intercessão, professor da EBD, do Teleios, músico e subcoordenador da Capelania Torre Forte. Fábio Lima, casado com Eliane, é pai de Sara, Caio e Luiz Fernando. Atualmente é professor de EBD e pastor auxiliar na Segunda Igreja Batista em Grajaú. Gil Vanildo Santana, ao lado de sua esposa Marta, é pai de Gabriele e João Guilherme. Coordena o Teleios, lidera a PGM e ensina na EBD. Paulo Júnior é casado com Paula e pai de Daniel e Luísa. Atua na Rede Jovem como músico e professor da Escola Bíblica Dominical. Rodrigo Costa, casado com Jennifer, é pai de Lucas e serve com entusiasmo no Ministério de Jovens e Adolescentes. Williams Alves Lima é esposo de Marileide e pai de Caleb e Lavínia. Supervisiona PGMs, lidera grupos e leciona na EBD. Louvamos a Deus pela vida de cada um. Que o Senhor os fortaleça nesta nova etapa ministerial. Amém, amém. É protocolo do concílio que façamos a leitura das atas dos exames que foram realizados, sendo que, como são 8 candidatos que nós temos, então nós não vamos fazer a leitura de todas as atas, elas foram impressas e entregues aos pastores, eles vão fazer os apontamentos de alguma emenda que precisa ser feita e vão devolver para o nosso secretário. Mas eu quero convidar o nosso secretário, pastor Harrison, também o secretário ad hoc, pastor Marcos Souto, e eles vão fazer a leitura das declarações. A cada final de exame, os pastores emitiram as suas opiniões e uma declaração acerca do exame foi elaborada. Então, eles farão a leitura da declaração de cada um dos candidatos. O pastor Marcos fará uma leitura, o pastor Harrison fará outra. Eu vou pedir gentilmente ao nosso ministro de música pegar 2 microfones aí para a gente aqui, para os pastores. E se vocês sentirem no coração, porque esse é um momento especial demais para essa turma, se vocês sentirem no coração que devem, ao final da leitura, apenas ao final de cada leitura, fez a leitura da declaração do concílio, então vocês podem glorificar a Deus com uma salva de palmas.
Às vezes é perigoso fazer isso, né? Porque o primeiro recebe palmas assim, está todo mundo empolgado ainda. Aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, aí já a gente já dá uma preguiça, né, de glorificar a Deus com palmas, que já está cansado. Mas eu gostaria de pedir a vocês que, com todo entusiasmo, se você realmente é grato ao Senhor pela vida do obreiro, acerca de quem você ouviu a declaração, ao final, glorifique a Deus, então, com uma salva de palmas. O pastor Marcos Souto vai iniciar fazendo a leitura da declaração do concílio do irmão Anselmo Rinê Aguiar dos Santos, e assim por diante. O pastor Harrison lê a próxima, ele volta e a gente vai até o final. Amém. A declaração acerca do exame, declaração do Concílio Pastoral, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, membros deste Concílio Pastoral, após diligente avaliação do irmão Anselmo Rinê Aguiar dos Santos, registramos com satisfação nossas observações. O candidato demonstrou segurança e clareza em suas respostas, revelando sólido preparo e profunda fundamentação na palavra de Deus. Apesar do natural nervosismo, manteve postura firme e equilibrada, sustentando suas convicções com base bíblica consistente. Ficou evidente seu amor pela causa de Cristo e zelo pelo ministério pastoral, características que se manifestaram tanto em suas palavras quanto em sua postura. Suas respostas apresentaram notável profundidade bíblica, combinando o conhecimento teológico com aplicações práticas para o exercício ministerial. O irmão mostrou plena convicção quanto ao chamado pastoral, demonstrando compreensão tanto das responsabilidades quanto dos desafios do ministério. Sua capacidade de articulação e clareza de pensamento foram particularmente notáveis, mesmo quando abordamos algumas questões complexas. Diante do exposto, este concílio pastoral reconhece e considera aprovado o irmão Anselmo Rinê Aguiar dos Santos como apto e qualificado para a consagração ao ofício pastoral, confiando em seu potencial para um ministério abençoado e frutífero. Que o Senhor, que começou essa boa obra em sua vida, a complete até o dia de Cristo Jesus, concedendo a você graça, sabedoria e unção para cumprir fielmente seu ministério. Petrolina, 26 de abril de 2025. Declaração do Concílio Pastoral, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, membros deste Concílio Pastoral, reunidos no templo da Primeira Igreja Batista em Petrolina, após diligente avaliação do irmão Edson Sebastião de Oliveira, registramos com satisfação as seguintes constatações acerca de seu exame ministerial. O candidato demonstrou segurança e firmeza em suas respostas, fundamentando suas colocações na palavra de Deus com clareza e precisão. Manteve uma postura serena e equilibrada durante todo o exame, respondendo com tranquilidade, mesmo em momentos que exigiam maior reflexão. Embora tenha demonstrado certa insegurança em questões não essenciais, isso não comprometeu seu desempenho geral, respondendo sempre a contento e com convicção. Esteve visivelmente nervoso em alguns momentos, como é comum em situações de avaliação, mas soube administrar suas emoções, mantendo segurança e coerência em suas respostas. Diante do exposto a este concílio pastoral, reconhece e considera aprovado o irmão Edson Sebastião de Oliveira como apto e qualificado para a consagração ao ofício pastoral. E, acima de tudo, confiamos que o Senhor, em sua soberania, continuará guiando seus passos. Reconhecemos o preparo e a maturidade espiritual do candidato, mas, visando o seu contínuo crescimento, recomendamos um acompanhamento pastoral e teológico para ajudá-lo a aprofundar-se ainda mais
no conhecimento doutrinário e na confiança ministerial. Que o Espírito Santo continue guiando e capacitando seu ministério, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Petrolina, 25 de abril de 2025. Declaração do Concílio Pastoral, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, pastores reunidos em concílio, após atenta avaliação do irmão Estevão Lira Campos, registramos com alegria e gratidão a Deus as seguintes observações sobre seu desempenho e preparo pastoral. Clareza e segurança, o candidato demonstrou em suas respostas, comunicando-se com precisão e convicção, refletindo um bom domínio dos temas discutidos. Excelente preparo e conhecimento bíblico. Revelou-se bem preparado, com excelente conhecimento da palavra de Deus e dos assuntos abordados. Suas respostas foram bem fundamentadas e embasadas nas Escrituras, demonstrando um estudo diligente e uma compreensão sólida da doutrina cristã. Humildade e entusiasmo. Manteve uma postura humilde e receptiva, mostrando-se empolgado com o ministério e aberto ao crescimento contínuo. Sua paixão pelo serviço cristão foi evidente em seu testemunho. Bom uso da Bíblia. Em todas as suas argumentações, fez bom uso das Escrituras, citando passagens com propriedade e aplicando-se de maneira pertinente ao contexto ministerial. Portanto, este concílio, sob a orientação do Espírito Santo, considera aprovado o irmão Estevão Lira Campos para a consagração e ofício pastoral, encorajando-o a perseverar no estudo das Escrituras, no aprofundamento doutrinário e no exercício amoroso do ministério que Deus lhe confiou. Que o Espírito Santo o capacite ainda mais para que seu ministério seja frutífero e glorifique a Deus. Petrolina, 25 de abril de 2025. Declaração do Concílio Pastoral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, membros deste Concílio Pastoral, após diligente avaliação do irmão Fábio Teixeira de Souza, registramos com satisfações nossas observações. O candidato apresentou-se claro e seguro em todas as etapas do exame, demonstrando preparo para o exercício do ministério pastoral. Suas respostas revelaram o conhecimento da palavra de Deus, embora tenhamos observado que poderia ter exemplificado mais com textos bíblicos para fundamentar algumas de suas colocações. O testemunho de seu caráter é marcante e evidenciou integridade, humildade e maturidade espiritual em todas as suas respostas. Manteve serenidade e segurança doutrinária, mostrando equilíbrio entre convicção teológica e sensibilidade pastoral. O irmão tem um histórico ministerial exemplar, tendo exercido diversos ministérios ao longo de sua jornada cristã, com dedicação e excelência. Seu compromisso com a obra de Cristo se manifesta tanto no cuidado com a igreja, quanto na perseverança no amor à sua família, demonstrando compreender o verdadeiro sentido do ministério pastoral. Exortamos que intensifique o uso prático das Escrituras em suas exposições. Mantenha a mesma humildade e dedicação que o caracterizam e continue crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Este concílio pastoral reconhece e considera aprovado o irmão Fábio Teixeira de Souza como apto e qualificado para a consagração ao ofício pastoral, confiando que seu serviço será uma bênção para a Igreja de Cristo. Que o Senhor continue guiando e abençoando ricamente o nosso irmão,
concedendo-lhes sabedoria, unção e graça para cumprir fielmente o seu chamado. Petrolina, 25 de abril de 2025. Declaração do Concílio Pastoral, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, membros deste Concílio Pastoral, após diligente avaliação do irmão Givanildo Coelho de Santana, registramos com satisfação as seguintes constatações acerca do seu exame ministerial. O candidato demonstrou segurança e sólida fundamentação bíblica em suas respostas, utilizando as escrituras com precisão e pertinência. Comunicou-se com clareza e objetividade, evidenciando que se preparou diligentemente para este momento. Manteve uma atitude humilde e receptiva durante todo o concílio, mesmo diante de questões desafiadoras. Revelou bom domínio das doutrinas batistas, articulando-as com coerência e fidelidade à confissão de fé. Quando confrontado com perguntas fora do comum que exigiram reflexão imediata e opinião pessoal, demonstrou inteligência, perspicácia e maturidade em suas respostas. Suas respostas refletiram uma jornada cristã consistente, com vivência prática da fé e compromisso com a Igreja. Diante do exposto, este concílio pastoral reconhece e considera aprovado o irmão Givanildo Coelho de Santana como apto e qualificado para a consagração ao ofício pastoral, confiando em seu potencial para um ministério abençoado e frutífero. Recomendamos que continue aprimorando seu conhecimento teológico, fortalecendo sua confiança pastoral e mantendo sua dependência de Deus, para que seu serviço seja cada vez mais eficaz na expansão do reino. Que o Senhor o guie com sabedoria e graça em sua caminhada ministerial. Petrolina, 25 de abril de 2025. Declaração do Concílio Pastoral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, membros deste Concílio Pastoral, após diligente avaliação do irmão Paulo Júnior Gomes Araújo, registramos com satisfação nossas observações. O candidato demonstrou notável convicção e sólida base bíblica durante todo o exame. Sua capacidade de refletir com profundidade sobre conceitos e ideias apresentados de forma aleatória revelou um preparo consistente e maturidade teológica. Manteve-se seguro e claro em suas exposições, mesmo quando abordamos temas complexos. Foi evidente sua boa desenvoltura e profundidade bíblica, sustentando todas as respostas com abundante fundamento nas Escrituras. Sua objetividade e segurança doutrinária foram particularmente marcantes, demonstrando equilíbrio entre conhecimento acadêmico e prática ministerial. Embora visivelmente nervoso em alguns momentos, reação natural e compreensível. O irmão manteve firme e convicto em suas colocações. Sua segurança nas respostas e clareza de pensamento confirmaram sua aptidão para o ministério pastoral. Recomendamos especialmente que, primeiro, persevere no amor e cuidado por sua família, mantendo-a como prioridade em seu ministério. Segunda recomendação, continue aprofundando seu conhecimento bíblico, mantendo a mesma dedicação demonstrada. Terceira, cultive o zelo pela Igreja de Cristo, guiando-a com sabedoria e humildade. Diante do exposto, este concílio pastoral reconhece e
considera aprovado o irmão Paulo Júnior Gomes de Araújo, Paulo Júnior Gomes Araújo, como apto e qualificado para a consagração ao ofício pastoral, confiando em seu potencial para um ministério abençoado e frutífero. Petrolina, 26 de abril de 2025. Declaração do Conselho Pastoral, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, membros deste Conselho Pastoral, após cuidadosa avaliação do irmão Rodrigo Souza Costa, registramos com satisfação as seguintes observações sobre seu desempenho e qualificações ministeriais. Aptidões e virtudes ministeriais, o candidato se expressou com clareza e com convicção, demonstrando segurança em suas respostas, o que evidencia seu preparo para o ministério. Utilizou-se de boa fundamentação bíblica, citando as Escrituras com precisão e aplicando-as corretamente, o que comprova seu conhecimento da palavra de Deus e sua base teológica. Manteve-se firme e coerente em todo o processo, sem vacilações significativas, confirmando sua maturidade espiritual. Demonstrou humildade ao reconhecer eventuais limitações, aliada a uma inteligência prática e espiritual, qualidades essenciais para o ministério. Sua postura foi acolhedora e simpática, facilitando a comunicação e demonstrando habilidades relacionais importantes para o pastoreio. Mostrou familiaridade com as Escrituras, manuseando-a com naturalidade e citando textos relevantes no momento adequado. Do testemunho pessoal e familiar, o bom testemunho no lar. O candidato tem vida íntegra e dedicada, sendo reconhecido pelo cuidado com sua família, o que corrobora seu caráter cristão e sua idoneidade para o ministério. Diante do exposto, esse concílio pastoral reconhece e considera aprovado o irmão Rodrigo Souza Costa para a consagração ao ofício pastoral, confiando em seu potencial para um ministério frutífero. Que o Espírito Santo guie, capacite e sustente em sua jornada ministerial. Petrolina, 25 de abril de 2025. Declaração do Conselho Pastoral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, membros deste Conselho Pastoral, após diligente avaliação do irmão Williams Alves Lima, registramos com satisfações as seguintes constatações acerca de seu exame ministerial. Demonstrou segurança e clareza nas respostas. Revelou-se bem preparado para o exame. Apresentou sólido embasamento bíblico em todas as questões. Manteve postura humilde durante todo o processo. Mostrou disposição para buscar ajuda quando necessário. Superou expectativas como candidato ao ministério. Mesmo demonstrando natural nervosismo inicial, apresentou respostas consistentes. Soube articular conhecimento teórico e prática ministerial. Revelou maturidade espiritual, mostrou capacidade de reflexão teológica profunda ou aprofundada. Diante do exposto, este concílio pastoral reconhece e considera aprovado o irmão Williams Alves Lima como apto e qualificado para a consagração ao ofício pastoral, confiando em seu potencial para um ministério abençoado e frutífero. O concílio recomenda que você mantenha o excelente padrão de estudos bíblicos. Procure desenvolver
ainda mais suas habilidades pastorais. Continue cultivando vida devocional profunda e sempre busque mentoria ministerial contínua. Que o Espírito Santo continue guiando e capacitando o seu ministério para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Petrolina, 25 de abril de 2025. Amém. Algum colega pastor que leu a ata, viu alguma emenda que não seja de nome ou coisa assim que precisa destacar nesse instante? Se não, considero as atas aprovadas com as devidas declarações internas. E nesse instante eu gostaria de perguntar aos irmãos que são aqui da Primeira Igreja Batista em Petrolina se nós podemos recepcionar a decisão destes concílios de aprovação desses candidatos para que possamos conduzi-los agora à ordenação pastoral. Os irmãos da Primeira Igreja Batista que são favoráveis à decisão do concílio de aprovar, levante uma de suas mãos. Muito obrigado. Podem baixar. Contrários, com o mesmo sinal. Não havendo contrários, a igreja então vai fazer referendo dessa decisão em sua próxima assembleia. Também quero pedir aos secretários que incluam na ata, né, que continua com o programa então de hoje, toda a programação de hoje que foi feita nesse santuário, tá bom? Nesse instante então quero convidar todos os pastores presentes para virem aqui. Esse é o momento da consagração, da oração consagratória. Todos os pastores presentes, por gentileza, venham aqui para perto, para que tenhamos esse momento de oração. Vou pedir ajuda, por gentileza, deixa eu ver aqui um diácono que pode nos ajudar. Irmão Marinaldo, por gentileza, leve esse Deósio, tira esse material daqui, tira o púlpito também. Vou pedir aos candidatos, por favor, que se ajoelhem aqui na frente. Mais para frente, por favor. Podem ajoelhar. Os pastores ficarão aqui atrás. E nós passaremos então a esse momento de oração, que é a oração consagratória, a oração com a imposição de mãos. No concílio, cada obreiro tem o direito de escolher quem quer que faça a oração consagratória, quem quer que entregue a Bíblia e quem faz a mensagem bíblica. Só que como estávamos num evento coletivo, eu farei a oração consagratória, pastor Alvim conduzirá a entrega das Bíblias e o pastor Marcos Godá, da Igreja Batista da Capunga, lá em Recife, trará a mensagem bíblica daqui a pouco. Nesse instante, então, convido você, se você puder ficar em pé aí onde você está. Os pastores, convido todos vocês a estenderem uma de suas mãos aos candidatos. Nós vamos, então, para esse momento da oração. Senhor Deus, muito obrigado por esta hora. Neste momento, Senhor, por muitas mãos, pelas mãos de muitos obreiros, nós te pedimos, derrama um dom, o dom do pastoreio, o dom do ministério pastoral sobre a vida desses teus filhos. Nesta hora, meu Deus, pela autoridade que temos, revestido dela estamos, nós queremos te pedir, ajoelharam-se agora estes irmãos vocacionados, missionários, alguns professores, membros da igreja comuns, Senhor, mas se levantarão homens de Deus, pastores, responsáveis por cuidar do teu rebanho. E sobre eles eu quero te pedir, Pai, derrama a unção de Josué, a capacidade que Josué teve de caminhar com Moisés por tanto tempo, e não se rebelar contra aquele servo. Mas a tua palavra diz no Gênesis, no texto de Êxodo 33, que ele não se apartava da tenda da revelação. Ele orava constantemente, que essa seja uma capacidade dos teus filhos, Pai. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor dê a eles a sabedoria que deu a Salomão. Eu sei que antes e nem depois, diz as Escrituras, houve um homem com sabedoria tamanha. Mas nesse instante eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles a tua sabedoria, meu Pai, para o ministério. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, dá a eles a capacidade de serem resilientes na pregação. Noé custou tanto tempo pregando e tentando salvar as pessoas, tentando convencê-las de que elas deveriam entrar na arca, e apesar de ninguém ter tomado uma decisão assim, apenas a sua família, ele continuou insistindo até o último dia, meu Deus, e eu quero te pedir essa resiliência para os teus servos, de obedecer a tua palavra e o teu mandamento e as tuas ordens até o último dia, meu Pai. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus,
Dá para os teus filhos. Todas as vezes que eles te dirigirem a palavra ao Senhor, talvez como Jeremias, dizendo, mas eu sou como uma criança, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, que eles vivam a experiência de te ouvir dizer para eles que é o Senhor que vai dar as palavras, que eles não devem ter medo, porque é pelo teu Espírito que eles ministrarão, Senhor, a palavra que vem do céu. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, dá a eles a capacidade de Davi. Muitas são as observações que poderíamos fazer acerca da vida de Davi. Uma delas, Senhor, é que quando Golias vinha contra ele com paus e xingamentos, ele disse, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Que esta seja a atitude desses teus servos, meu Pai. Todas as vezes que enfrentarem batalhas, que eles enfrentem em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Deus bendito, eu ainda quero te apresentar a vida dos teus servos, te pedindo. Dá a eles, meu Deus, eu te suplico, a capacidade que Davi teve de ser um homem conforme o teu coração. A tua palavra diz que o Senhor procurou, e lá em Atos diz que depois de muita procura, o Senhor disse, achei um homem segundo o meu coração, achei alguém disposto a fazer toda a minha vontade. Que eles sejam assim, Deus do bendito, tenham essa capacidade. Pai, eu quero te pedir, dá a eles, meu Deus, a capacidade do apóstolo Paulo. Se necessário, eles farão sacrifícios por amor ao teu evangelho. Que eles preguem a todo tempo, Senhor, o teu santo evangelho. Que eles tenham tanta convicção acerca do que fazem, que quando tudo terminar aqui para eles, eles possam dizer como um apóstolo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora receberei a coroa de glória que está reservada para mim. E eu sei que o Senhor tem um galardão especial para cada um dos teus filhos. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê a eles o amor que o próprio Senhor Jesus teve, de se sacrificar e entregar a própria vida por suas ovelhas, meu Pai. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor não foi preconceituoso. Eu quero te agradecer porque o Senhor não entrou na conversa de quem achava que deveria mandar no Senhor. Eu quero te agradecer porque o Senhor foi atrás daqueles que precisavam de salvação. Que o Senhor não teve vergonha deles, Deus bendito, e pelo teu poder, todos eles foram transformados. Que o poder do teu amor esteja no coração destes homens, meu Pai. Que nesta hora, pela imposição de mãos, recebem um ministério pastoral em suas vidas, meu Pai. Assim nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Parabéns, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao ministério, irmão Edson. Pode chamar de Gilead, não tem problema não. Ele está doido para fazer isso aqui. Olha aí, eu passei por um ali agora que disse, chegou a hora de eu lhe chamar só de Gilead. É isso. Acabou esse negócio de pastor Gilead. Para eles agora é só Gilead. Isso, cadê a minha Bíblia? Está ali. Queridos, eu criei uma tradição minha, uma forma de lembrar os obreiros do meu compromisso, o compromisso que eu tenho de orar por eles. Normalmente, quando a gente vai para uma consagração, eu costumo dar uma gravata. A gravata que eu estou usando, eu dou de presente para o candidato. Sendo que hoje são 8 candidatos, né? Então, eu quero dizer para os irmãos, se vocês quiserem me dar um presente, me dê gravatas de presente. Porque as últimas 9 gravatas que eu tenho é essa que eu estou usando e estas 8 que eu vou dar para eles de presente aqui. Eu não vou nem cortar a gravata, né? Mas eu quero dar para eles uma gravata minha. O suor que está na gravata aqui não tem poder nenhum. Nem se preocupe, tá? Não tem poder. Mas eu quero que todas as vezes que vocês olhem para essas gravatas, que vocês lembrem
que tem um grupo de pastores, não só eu, mas muitos pastores que estarão de joelhos para que vocês se mantenham de pé no ministério. Tá legal? Pastor Vim. Paz, meus irmãos, graças a Deus por esse momento. Nós gostaríamos de agradecer aos pastores que estiveram aqui conosco. Se já foram cumprimentados, nós agradecemos. Os irmãos podem voltar aos seus lugares. E aqui permanecem conosco os novos pastores. E permanecem conosco também aqueles pastores que foram convidados para fazer a entrega da Bíblia. Então, esse é o momento em que nós estaremos entregando a Bíblia aos novos pastores. Um momento importante para o ministério, né, de cada um deles. Graças a Deus por esse momento. Eu queria que os pastores convidados ficassem ao lado, né, dos pastores a quem você vai entregar a sua Bíblia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse momento. Nesse momento da entrega da Bíblia, eu queria apenas deixar um versículo e uma pequena reflexão para os nossos amados irmãos que aqui se encontram. A palavra do Senhor nos diz lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Esse versículo, ele nos traz uma importância tremenda para o ministério pastoral. Nos ensina que, primeiramente, precisamos cuidar de nós mesmos. E cada um dos irmãos que aqui se encontram precisa fazer esse exercício. Você precisa buscar cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua vida familiar, cuidar da sua vida física, da sua vida emocional, para que vocês possam cuidar também da igreja que o Senhor confiará a vocês. Cuide de você mesmo e cuide também da doutrina. É a palavra do Senhor que guia a igreja. É a palavra do Senhor que instrui a igreja. É a doutrina dos apóstolos que nós encontramos nesta palavra, que vai ser o guia para todos nós. Continuando nesses deveres, fazendo assim, nos diz o texto, você salvará tanto a si mesmo como aqueles que o ouvem. A palavra que vocês ministram, aquilo que vocês pregam, aquilo que vocês ensinam, baseado nesta palavra, tem uma repercussão eterna. Salvará tanto a vocês mesmos como aqueles que estão ouvindo vocês. Então, diante de tanta responsabilidade, diante desse conselho, né, do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, eu queria da mesma maneira dizer para vocês que, mediante a entrega simbólica dessa Bíblia, que ela seja de fato seu companheiro de ministério. Que aqui vocês possam buscar a cada momento a sabedoria que vocês precisam para cuidar do rebanho do Senhor. Que vocês possam em tudo recorrer à palavra de Deus. Cuidar da sua vida, cuidar da doutrina, pregando a palavra com fidelidade, para que possamos todos juntos nos encontrar no céu. Que Deus abençoe a cada um de vocês e eu peço que cada pastor possa então fazer a entrega da Bíblia ao seu pastor. Nesse instante eu quero convidar as esposas e filhos para se juntarem aqui aos candidatos. Quero convidar as esposas de pastores da nossa igreja. E vocês também receberão um presente e nós oraremos também por sua vida. Todas as esposas, juntem-se aos seus maridos. Os colegas pastores podem descer, muito obrigado. Todas as esposas, juntem-se aos seus maridos. Os filhos, juntem-se aos seus pais, netos, juntem-se aos avós.
Por favor, venham todos para cá. Fiquem juntos aí na plataforma. Logo após esse momento, o quarteto louva ao Senhor, depois da oração, tá, Anderson? Quero convidar, por gentileza, a irmã Márcia para vir aqui ao microfone. Pode vir, vocês, por favor. Vocês podem fazer as entregas aí dos buquês às esposas de pastores, dando a elas as suas boas-vindas. Dando a elas as suas boas-vindas, muito bem. Todas estas que estão entregando os buquês são esposas de pastores. E estão recepcionando. As esposas dos pastores que vieram, por favor, fiquem mais aqui à frente. Fiquem mais na frente. A irmã Márcia fará uma oração agora a Deus, apresentando a vida de vocês. Quando Deus vocaciona o obreiro, Ele acaba trazendo também a esposa para perto. Talvez o grande papel de vocês seja consertar os pedaços, arrumar e devolver para a igreja, né? Termina no domingo, arruma tudo na segunda, devolve na terça para a igreja. Vocês são um papel importantíssimo e crucial para o ministério pastoral. Então vou pedir à irmã Márcia que faça uma oração, consagrando a Deus a vida de vocês, a vida de seus filhos ao Senhor, e esse ministério que vocês abraçam agora com os seus maridos. Vou pedir só um pouquinho mais para frente. Isso, para a gente conhecer. São belas. São abençoadas. E sim, como o pastor Giliardo acabou de falar, às vezes a gente precisa, né, juntar. Mas sempre com amor ao Senhor Deus. É Ele que nos sustenta cada dia. Senhor, nós queremos muito te agradecer por esse momento tão glorioso. Que bênção, Senhor, poder ver mulheres, filhas tuas, Senhor, dizendo sim ao ministério pastoral, ajudando o seu marido. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que o poder vem de ti, do teu Espírito Santo, que vai dar a elas poder, moderação e amor. Porque tu não nos dá esse espírito de covardia, não há nenhuma delas, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida da Miriam, da Risete, da Jennifer, da Marta. Te peço pela vida da Marilene, da vida da Eliane, de Paula. Em nome de Jesus, Senhor, sei com cada uma. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que elas são suas filhas. Elas vão, sim, te amar mais e mais. E vão, sim, pegar na mão de cada esposo, cada marido, cada pastor agora, Senhor. E vai dizer, sim, estou ao seu lado. E vamos juntos levar a palavra do Senhor. Vamos juntos servir ao reino. Vamos juntos com gratidão ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigada. Ser com saúde física, emocional, espiritual de cada uma. Te agradeço por elas, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindas ao ministério. Jennifer. Bem-vinda, querida, ao ministério. Bem-vinda, querida, ao ministério. Seja bem-vinda, ao ministério. As esposas de pastor. Podem sentar, muito obrigado. Podem retornar para os seus lugares. Uma amiga, esposa de pastor, ela escreveu um livro que chama Esposa de Pastor, a Mulher Sem Nome. Olha que terrível, né? Agora não é mais a Edilene, Miriam, é a esposa do pastor, que era a esposa do pastor. E aquele é o filho do pastor. A gente acaba esquecendo o nome. Mas não esqueçam o nome dessas mulheres. Orem por elas, elas vão precisar muito das nossas orações, muito mesmo, para ajudarem esses maridos. Nós vamos ouvir o quarteto.